Mas mesmo assim, Davi disse, você vem contra mim com escudeiro, com espada, você vem contra mim com lança, mas eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos. Não há problema, não há vale de osso seco, não há situação contrária que resiste à palavra de Deus. Quando Deus determina algo, igreja, Deus não volta atrás. E hoje o Senhor me fez, eu tinha uma pregação, outra pregação, totalmente diferente dessa para pregar. Mas o Senhor falou comigo, eu falei, Deus, eu não quero pregar aquilo que eu quero pregar. Eu quero pregar aquilo que o Senhor quer que eu pregue. E o Senhor me fez pregar esta palavra por causa dessas cadeiras vazias que estão aqui. Vários de ossos secos. E o Senhor, Labaço, Bianto, Comanai, Deus, Ele me faz entender que é um vale de ossos secos. Pessoas que estão mortas dentro da igreja. Pessoas que estão sem ânimo, sem vida. Mas o Senhor que eu sirvo, o Deus dos exércitos, cuja presença eu me encontro, Ele me manda profetizar sobre essas cadeiras. Ele me manda profetizar sobre esta igreja. E o Deus que eu sirvo, Ele diz assim, lá abaixo, Bianto, Comanaia, sou de Rai, Kianto, Comaniante, Rabassuri, Kianto, Comanaia, sou. O projeto que está no teu coração não é teu. Chantequianto, rouba, subcanto, comanai. Fui eu que coloquei. Nei, canto, yassurihai. Porque temas, mulher, se sou eu contigo? Assim diz o Senhor para ti, mulher. O Senhor está aqui, igreja. O Senhor está aqui. E Ele quer mudar a história desta igreja. Este vale de ossos secos, o Senhor quer avivar. O Senhor quer avivar esta igreja. O Senhor quer avivar nossas vidas. O Senhor quer nos dar vida, 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 vida em abundância. Porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar o nosso cativeiro. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar um vale de ossos secos, uma igreja vazia. Ele pode sim trazer as almas, Jorge. O Senhor estava te usando aqui. Quando você falava aqui, o Deus falava comigo. Deus falava comigo, o projeto não é dele, fui eu que coloquei no coração dele. E você vai sair, vai evangelizar e Deus vai fazer. Porque Deus é grande. Aleluia. E a palavra dele não volta vazia. Quando ele se apresentou para Ezequiel, naquele vale de ossos secos, Ezequiel estava cansado. Ele não tinha forças, não tinha ânimos. Ele sabia, Ezequiel sabia, igreja, que Deus pode sim levantar um exército numeroso de ossos secos e fazer um grande exército potente. Ele sabia que Deus podia, mas ele estava fraco, ele estava enfraquecido pelas lutas, pelas dificuldades, pelas assolações, pela ruína de Jerusalém, pelas ruínas do templo, pela ruína da cidade. Ele estava assolado de ver os amigos dele presos, cativo, tantas almas aí perecendo. E nós nos encontramos assim, às vezes impotentes, às vezes presos, mas o ministério de Ezequiel não parou por causa da prisão. Na prisão ele fez, ele trabalhou, ele projetou, ele honrou o chamado dele naquele cativeiro na Babilônia. Ele estava em terra estranha, em terra inimiga, mas mesmo assim ele obedeceu o chamado dele. E ele levou de volta para Jerusalém a restauração. Através das profecias que saíram da boca dele, Deus trouxe de novo à existência o que não existia mais. Não existia mais a presença de Deus, a glória de Deus tinha ido embora a glória de Deus. Mas ele trouxe de volta a presença de Deus através da palavra. A palavra tem poder, e não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a tua palavra, é a palavra do Deus Altíssimo. É a palavra do Deus Altíssimo que tem poder. Ele disse para Deus: tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. E Deus fez uma pergunta para aquele homem: Podes, Ezequiel, um vale de osso seco, viver novamente? Pode. Ele estava cansado, Cláudia. Ele disse: Senhor, tu o sabes. Porque aquele profeta não tinha força. Muitas vezes nos encontramos assim na obra do Senhor, sem força, sem ânimo, vendo as nossas vidas todas destruídas.
Ele não morreu em vão. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de vitória que nós podemos conhecer. Tremendo és tu, Jesus. Maior exemplo de vitória. Nós podemos falar do vale da sombra da morte. Podemos falar do vale de osso seco. Podemos falar do vale do carvalho, onde Davi derrotou aquele gigante. Podemos também falar do vale de Jaboque, onde Jacó teve a experiência dele com Deus, e Deus mudou a história daquele homem, de trapaceiro, de usurpador. Ele se transformou em Israel, abençoado por Deus. Bendito serão todas as famílias da terra. Podemos falar de todos esses vales, mas o vale maior é o Golgotá, onde Jesus morreu por mim e por ti. Esse é o vale maior. O vale onde Jesus estava ali, sendo crucificado pelos meus pecados e pelos teus pecados. Este é o vale em que nós temos que ter orgulho de falar. Lembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim e por ti. Ele morreu por mim, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Ele morreu por ti. Ele morreu por ti. Ele foi completamente. Jesus é o maior exemplo de poder, o maior exemplo de vitória, o maior exemplo de liderança, o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus Cristo. Nós temos que simplesmente olhar para Ele. Jesus Cristo, irmãos, não é um pastor qualquer. Não é uma irmãzinha qualquer como eu que estou aqui. Não é qualquer um. Jesus Cristo, ele pregava todos os dias para multidões. E ele nunca se cansou. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele poderia se cansar. Ele poderia dizer, não, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Mas ele nunca negou o ministério dele. Ele sempre foi. Ele sempre foi. E Jesus Cristo pregou para multidões. Sem microfone. Sem microfone. Mistério. Mistério. Sem gritar. Nós que somos pentecostal, que a gente gosta do gritinho, não é, pastor? A gente gosta de dar um gritinho, os terra, né? É coisa de pastor Heraldo. A gente é discípulo dele, a gente aprende que aprendeu com ele. Aprendeu a dar uns terra com ele. Mas é assim. Jesus Cristo não. Jesus Cristo era manso. Ele era bondoso. Ele era amor. Ele é amor. Jesus Cristo, ele nos ensina tantas coisas, irmãos. Se nós olharmos pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, nós podemos tirar ali todas as forças para nós continuarmos a pelejar. Porque aquele homem, ele sofreu assolações. Ele foi cuspido.